João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ele veio a este mundo com um propósito. E o propósito dele não era um propósito aleatório, era um propósito claro. A vida dele, o ministério dele foi claro, foi direcionado para cumprir a vontade de Deus e transformar a humanidade. E nessa pregação de hoje nós vamos explorar 5 razões pelas quais o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo de acordo com as Escrituras Sagradas. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo ele veio a este mundo para cumprir a vontade do Pai. A palavra de Deus diz em João capítulo 6 e o versículo 38. Ele disse assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade de Deus, ela está revelada em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Quando o apóstolo João ele foi expressar o amor de Deus pela humanidade caída, ele não encontrou palavras suficientemente boas, grandes, maravilhosas para expressar o amor de Deus. Por isso João diz, pelo Espírito Santo ele diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, um amor grandioso, um amor incomparável, um amor incondicional. Ele amou, e por causa deste amor, ele planejou a salvação da humanidade caída. Por causa do pecado, o homem estava separado de Deus, e a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia Sagrada diz aqui que o Senhor Jesus veio fazer a vontade do Pai. O profeta Isaías, ele revela a vontade do Pai em relação ao Senhor Jesus. O profeta Isaías, ele diz, versículo 10 do capítulo 53: e todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Foi do agrado de Deus que o Senhor Jesus Cristo fosse entregue como sacrifício. Foi do agrado de Deus que o Senhor Jesus Cristo sofresse rejeições, sofresse chicotadas. Foi do agrado de Deus que o Senhor Jesus Cristo fosse pregado numa cruz no Calvário, pregado as mãos, pregado os pés. Foi do agrado de Deus. Por quê? A palavra de Deus diz aqui, foi do agrado de Deus, porque o Senhor Jesus Cristo era a oferta perfeita para resgatar a humanidade da condenação do pecado e da morte. Não havia uma oferta melhor a não ser o Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio a este mundo, Ele andou neste mundo, Ele se fez carne, Ele
sendo Deus, se fez homem, ele foi transformado um corpo humano para ficar igual a mim e a você, e assim tomar o meu lugar e o seu lugar. Ele é o substituto perfeito, porque ele, sendo 100% homem, ele era 100% sem pecado. Era um cordeiro puro e santo e agradável a Deus. Por isso agradou Deus Moelo, porque diz a palavra de Deus: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele deu para morrer naquela cruz, no meu lugar, no seu lugar, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. O Senhor, Ele sempre esteve em perfeita obediência à vontade do Pai. A Bíblia Sagrada diz, lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, quando Ele estava jejuando, o Espírito Santo levou o Senhor Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo, porque Ele precisava passar por essa provação como homem, para que Ele pudesse ser a oferta perfeita para nos dar a salvação. E diz a Bíblia Sagrada, meus queridos irmãos, que quando Ele estava ali em jejum 40 dias e 40 noites, o diabo se aproximou dele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele tinha poder para transformar as pedras em pães, mas ele disse: eu vim fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, a vontade de Deus, está escrito na palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida. E o Senhor Jesus falou para Satanás: está escrito na palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele fez a vontade do Pai. Ele não caiu na tentação, e assim ele venceu Satanás, e assim ele venceu os demônios, e assim ele ficou acima de todo o mal. A Bíblia diz que os demônios foram envergonhados pelo Senhor Jesus Cristo. É por isso que hoje todos os demônios se dobram diante dele, porque ele derrotou a todos. Aleluia. Nós lutamos contra o inimigo já derrotado, porque o Senhor Jesus já derrotou ele. Aleluia. Isso é tremendo. E o Senhor Jesus disse: eu dou para vocês autoridade para você pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele deu essa autoridade para mim e para você. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada que quando ele estava no jardim do Getsêmani, a Bíblia Sagrada diz aqui no livro de Mateus capítulo 26, versículo 39, ele estava prestes a ser entregue para ser humilhado, para ser escarnecido, para ser rejeitado, para ser crucificado. E ele foi com o seu discípulo até o jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e lá ele deixou o seu discípulo orando e se distanciou, como diz a Bíblia, um tiro de pedra à distância. E lá ele começou a orar: Pai, passa de mim este cálice. Ele estava dizendo: Pai, eu não quero morrer na cruz. Como homem, ele estava ali. A Bíblia diz que ele estava em agonia. Ele estava em agonia. E quando ele estava orando, o seu suor se transformou em gota de sangue. Mas na mesma oração ele disse: Pai, passa de mim este cálice, porque ele estava sentindo, meus irmãos e amigos, o peso do pecado, porque o pecado da humanidade iria cair sobre ele, a maldição do pecado da humanidade iria cair sobre
ele iria sofrer no meu lugar e no seu lugar. E diz a Bíblia que ele diz: Pai, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Aí ele foi, o seu discípulo, onde estava o seu discípulo orando, e ele encontrou eles dormindo. Aí ele disse: vocês estão dormindo, vigiar, orar para não entrar em tentação. Ele foi orar novamente, e diz a Bíblia que ele falou a mesma palavra: Pai, passa de mim este cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ele foi novamente no discípulo, o discípulo estava dormindo, e na terceira vez ele voltou para orar ali, só ele e Deus, e falou as mesmas palavras: Pai, passa de mim este cálice, mas não seja feito a minha vontade, seja feito a tua vontade. O Senhor, ele sempre teve uma ligação ao Pai. Desde a eternidade, se você ler a palavra de Deus, desde a eternidade, o Senhor Jesus tinha a mesma glória que a glória do Pai. E eles nunca haviam se desligado um do outro. Quando ele veio a esta terra, o Pai estava com ele. Mas quando ele fosse oferecido como sacrifício pelo pecado, era necessário, em um pouco momento, o Pai abandoná-lo, para ele cumprir o sacrifício justo pelo pecado da humanidade. Ele teria que ser rejeitado por Deus, pelo Pai. Ele teria que ser separado do Pai. E ele fez isso, meus irmãos, irmãs, amigos, por amor a mim e a você. Ele fez a vontade do Pai, porque ele nos ama. Ele podia muito bem, quando Pedro estava ali no Getsemane, depois que ele tinha orado: Pai, passa de mim este cálice, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Aí chegou a turba para prendê-lo, os soldados para prendê-lo, diz a Bíblia, os soldados, os sacerdotes, os fariseus. E quando chegaram lá, Judas, com um beijo, traiu ele. E os soldados foram lá prender o Senhor Jesus. E quando eles foram prender Pedro, ele tinha uma espada, cortou a orelha, aliás, a orelha de um servo chamado Mal. Aí o Senhor Jesus disse para ele: olha, guarda a tua espada, porque quem usa da espada vai morrer. Tu acha que eu não poderia, nesse momento, orar a Deus? Ele mandaria 12 legiões de anjos para me ajudar. Uma legião é 100.000. 12 legiões de anjos. Mas isso tem que acontecer. Ele disse, falou para Pedro: isso tem que acontecer. É necessário que eu sofra, é necessário que eu morra na cruz para poder resgatar a humanidade caída. Aleluia. Ele poderia pedir 12 legiões de anjos, o Pai mandaria para livrar ele, mas essa não era a vontade do Pai, mas essa não era a vontade dele. A vontade dele era resgatar o ser humano que estava separado da presença de Deus. Então ele veio para cumprir a vontade do Pai. Em outra ocasião, a Bíblia diz aqui em Mateus 5,17 que o Senhor Jesus, ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 10,4 que o final da lei é Cristo, porque Cristo, ele veio trazer a graça de Deus. Moisés trouxe a lei, mas ninguém pode ser salvo pela lei, porque ninguém tem condição de obedecer a lei, ninguém tem condição de obedecer os mandamentos, ninguém tem condições. Por isso Deus, ele enviou a graça por meio do Senhor Jesus Cristo, porque através da graça nós somos salvos, e não pela lei, mas pela graça de Deus. A Bíblia Sagrada diz, Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela lei, as pessoas poderiam ser salvas, mas teriam que obedecer a lei rigorosamente,
E no passado ninguém teve condições de fazer isso. Mas hoje, pela graça de Deus, nós somos salvos. Porque quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós recebemos também o selo do Espírito Santo em nossa vida. Nós recebemos também uma regeneração do Espírito Santo. Recebemos uma renovação do Espírito Santo. Recebemos uma lavagem do Espírito Santo, uma lavagem da palavra de Deus e uma santificação da palavra de Deus. E quando isso acontece, o ser humano se torna uma nova criatura, pelo poder do sacrifício redentor do Senhor Jesus. E essa nova criatura, ela vai estar preparada para um dia encontrar o Senhor Jesus lá no céu. Não é o velho homem, não é a velha criatura. Quem vai encontrar o Senhor Jesus no céu é a nova criatura, porque o Senhor Jesus, ele fala em João capítulo 3, versículo 3: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. O Senhor Jesus, meus queridos irmãos, ele deu um exemplo de humildade. Ele sendo Deus, ele sendo mestre, ele sendo redentor, ele sendo todo-poderoso, ele deu exemplo de humildade. Ele é o maior exemplo que nós podemos olhar e seguir. O Senhor Jesus estava celebrando ali a primeira ceia, porque ele instituiu a primeira ceia. É tão maravilhoso saber que quando nós tomamos a Santa Ceia do Senhor, nós estamos lembrando da morte de Cristo, porque ele celebrou, ele instituiu a primeira ceia antes dele ir para o jardim do Getsemane e lá ser preso e levado para a cruz. E quando ele estava celebrando ali a primeira ceia, instituindo a primeira ceia, ele disse umas palavras, e essas palavras que ele disse foi o seguinte: eu não beberei mais do fruto da videira, somente naquele dia quando eu estiver lá no reino dos céus. O Senhor Jesus, ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele instituiu a Santa Ceia, ele realizou a Santa Ceia, e um dia ele vai realizar a última ceia com todos os salvos de todos os tempos lá no céu. Nós iremos participar dessa ceia, e ele vai estar ministrando, irmãos, amigos, a ceia do Senhor, a última ceia. Ele vai ministrar lá no céu com todos os salvos de todas as gerações, para completar todas as coisas. Diz a Bíblia Sagrada, quando o Senhor Jesus Cristo, ele estava instituindo essa ceia, havia terminado a ceia, ele tirou as suas vestes e se cingiu de uma toalha, e ele pegou uma bacia com água e foi lavar os pés dos seus discípulos. Foi lavar os pés dos discípulos. Todos, quando chegou para lavar o pé de Pedro, Pedro disse: não. Pedro, aí o Senhor disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Aí o Senhor lava a cabeça também. Pedro era... Aí ele disse: só os pés. Quem já está lavado só vai se lavar os pés. E diz a Bíblia Sagrada que depois que ele lavou os pés dos discípulos, aqui em João capítulo 13, aí ele se vestiu novamente com a sua roupa, e ele tirou a toalha, se vestiu com a sua roupa, sentou à mesa e disse assim, ele falou assim para os seus discípulos: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aí ele disse: na verdade vos digo, que não é o servo
maior do que o seu Senhor, nem um enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Amém? Então o Senhor está nos ensinando a humildade. O que nós devemos fazer como servo de Deus é servir. Devemos servir uns aos outros. Ele estava me ensinando, ele estava ali ensinando. Nós devemos seguir o exemplo dele. Sirva uns aos outros. Sirva o irmão, sirva a irmã. Né? É o que ele está ensinando para nós. Ele é o grande exemplo. O Senhor Jesus, ele veio salvar e não veio julgar. Muitas pessoas, a palavra de Deus diz aqui em João capítulo 12, versículo 47, ele disse assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Você que está aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus, um amigo ou amiga que você evangeliza, você prega a palavra de Deus para essa pessoa, você prega que Jesus é o Salvador, você prega que Ele é o caminho, a verdade e a vida, você prega que Ele é a ressurreição e a vida, você prega que Ele é o único que pode levar o ser humano para o céu, e esse alguém não crê. O Senhor Jesus disse aqui: não julga essa pessoa, porque Ele vai fazer de tudo para salvar essa alma, porque enquanto há vida, há esperança. Só termina a oportunidade quando o ser humano morre, mas enquanto ele está vivo, Deus dá oportunidade para ele ouvir a palavra de Deus. Deus dá oportunidade para ele crer no Evangelho. Como Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Devemos proclamar esse Evangelho, lembrando que o tempo da salvação é agora. É por isso que o Senhor Jesus disse: eu não julgo quem não crer em mim, eu não julgo quem não crer na minha palavra, mas haverá o dia do julgamento. Mas enquanto ele estiver vivo, tem esperança. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2, a palavra de Deus diz assim: eis agora hoje, eis agora, você está ouvindo a palavra de Deus agora, hoje, eis agora, hoje é o tempo oportuno para a salvação. O agora, porque amanhã não sei se eu estou vivo, amanhã não sei se o Senhor Jesus voltou, mas o tempo da salvação é hoje, o tempo da salvação é agora. O Evangelho, meus queridos irmãos ouvintes, é para todos. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, lá em Lucas 5,32, ele disse assim: eu vim não para chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Aleluia. O Senhor, ele não veio a este mundo para chamar a pessoa que é certa, a pessoa que é boa, entre aspas, porque o Senhor já disse que não existe nem ninguém bom, só Deus é bom. Ele mesmo disse. Então ele disse: eu não vim chamar pessoas justas, eu não vim chamar aquele ou aquela que diz que é uma pessoa que ajuda os pobres, uma pessoa que diz que não precisa ser salvo. Porque a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus. A pessoa pode fazer muitas boas obras aqui nessa terra, pode vender tudo que tem, ajudar os pobres, pode fazer tudo, caridade, mas se essa pessoa não receber a graça de Deus por meio de Cristo, não pode ser salvo. Aquelas obras não vai levar essa pessoa à salvação, porque a Bíblia diz: a salvação ela não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação ela vem de Deus, pela graça através de Cristo. E a salvação é para o rico, é para o pobre, é para quem sabe ler, para quem não sabe ler. A salvação é para toda a humanidade.
humanidade. Ele morreu por todos. Ele levou o pecado de toda a humanidade naquela cruz. E quem crê nele, no Senhor Jesus, será salvo. Eita, glória a Deus. A palavra de Deus diz que para ser salvo é preciso arrepender-se. Ele disse: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O primeiro passo para ser salvo é ouvir a palavra de Deus e se arrepender. Eu sou pecador, eu estou separado de Deus, eu preciso da salvação. A salvação está em Cristo Jesus. Em Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quando há o arrependimento verdadeiro, quando essa pessoa crê no Senhor Jesus como Salvador, e essa pessoa se arrepende de coração, e essa pessoa confessa o nome de Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador, aí a Bíblia diz que os seus pecados são perdoados, os seus pecados são apagados. E quando os seus pecados são apagados, aquele pecador, ele está apto para chegar à presença de Deus. Aleluia. Porque diz a palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os pecados sejam apagados, e venha assim um tempo do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. E hoje, amigo que está aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele veio cumprir a vontade do Pai, obedecer a lei. Ele não veio condenar, ele veio salvar. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E hoje você pode se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para o Senhor Jesus. Ele te ama, por isso que ele morreu no seu lugar. Ele te ama, por isso que ele verteu o seu sangue. Mas o mais maravilhoso é saber que ele morreu no meu lugar e no seu lugar, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, e isso garante a nossa vitória. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo garante que um dia nós também ressuscitaremos, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a nossa grande vitória. E hoje você pode receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações, no nome santo do Senhor Jesus Cristo.